Então a atitude da Fraternidade São Pio X, desde a sua fundação, não é? Desde os últimos 5 anos, não? Desde a sua fundação, é aquela que os próprios sedevacantistas, pois, porque eles gostam de pôr etiquetas nas pessoas, pois chamaram de reconhecer e resistir. Pois sim, assumimos perfeitamente essa definição da nossa atitude. Reconhecer. Bem, um bom dia a todos. É sempre um prazer poder visitar, não é, as famílias, os fiéis que nos acompanham, que nos seguem. Hoje aqui, acho que pela primeira vez, não é, em Santa Catarina, Guaramirim especificamente. E falamos bastante sobre a vida espiritual, sobre a santidade católica, que é muito importante, não somente as polêmicas, né, que tratamos, que inclusive hoje é uma conferência polêmica, mas não deixem também de assistir à missa, os sermões que são bem espirituais e tratam do Evangelho, das epístolas, né, da leitura, e isso tudo nos introduz numa reflexão, numa meditação, vai nos ajudando a seguir nesse combate espiritual. Aí hoje decidimos então, recebemos uma mensagem, nos encaminharam, mais um dos vídeos da fraternidade contra, né, o posicionamento sedevacantista, né, o nosso posicionamento teológico certo, que nos norteia nessa crise atual. Todos nós sabemos que houve, né, uma infiltração na igreja de pessoas não muito santas ou não católicas que assumiram os postos principais na Santa Igreja e que, a partir de então, passam a ensinar novas doutrinas, erros teológicos graves, mesmo heresias, não para os fiéis, ou seja, são lobos em pele de ovelha, como o Bergoglio, né? Esses falsos papas pós-conciliares, o próprio conciliábulo Vaticano II, né, que ensinou doutrinas errôneas, perversas, né, e heréticas. E hoje aí recebemos então um sermão de domingo da Fraternidade em Portugal, né, do Padre Samuel. Os sedevacantistas vão dizer: alto, este senhor, sempre infalível, supostamente, ensina erros, porquanto não pode ser Papa, porque senão não ensinaria erros. Então ele mente no sermão, nos acusando de que nós dizemos que qualquer ensinamento do Papa é infalível, né? Para os sedevacantistas, o Papa é infalível sempre. Isso. Então isso é uma falácia, é uma mentira. Nós já cansamos de escrever, de tratar sobre esse assunto. É mais uma prova de que ele não estuda e não conhece os nossos argumentos, nem sequer parou para isso, né? Como é que se critica alguém, né, o posicionamento de alguém que você nem sabe o que é? Se percebe que não entrou. Faz referência ao que nós falamos. Né? Não entrou. E isso é visível quando ele diz que, não é, nós, os sedevacantistas, dizem que o Papa erra, ensina algum erro, então ele deixa de ser Papa. Nós nunca dissemos isso, não é? Nunca ensinamos isso, mas vamos tratar sobre esses pontos também. Então, quando o Papa é infalível, creio que esse é um dos temas principais. Então, ele diz que a posição sedevacantista iguala-se à posição modernista, porque os modernistas também seguem, né, essa questão da doutrina católica, ou seja, de obedecer ao Papa em tudo, que é a doutrina correta. A questão da infalibilidade, no sentido de definição, é realmente no caso do magistério extraordinário do Papa, mas, evidentemente, o que o Papa pede que os fiéis aceitem, pelo menos é de fé eclesiástica, né? Os fiéis eles devem dar o seu assentimento, ainda que o Papa não engaje a infalibilidade. Sim. Os teólogos deixam isso bem claro. Eu recomendo um livrinho, né? Já cansei de recomendar, do Padre Júlio Maria. Padre Júlio Maria Lombardi, O Cristo, o Papa e a Igreja. E eu sempre digo que quem lê esse livro deixa de ser lefrevista. E é verdade. Então lá, o Padre Júlio Maria fala, não é, que o Papa ele é infalível em questões de fé e moral. Assim como qualquer outro teólogo. E nós daqui não podemos inventar nada, né, como inventa o Padre Samuel. O Papa, quando ele fala ex cátedra, né, de sua cadeira, do seu trono, da sua sé, ele é infalível, né, quando ele trata disso, né, de questões de fé e moral, e isso não se discute. Padre, e quando o Papa fala sobre futebol, política, né, como ele mesmo diz, dá uma entrevista no avião, algum repórter pergunta alguma coisa, ele fala aqui, ali, alguma coisa assim. Ele é infalível aí? Não.
Não é infalível. O Papa é impecável? Não, por isso que ele se confessa, tem um confessor dele, porque ele pode pecar. Agora, ele é assistido pelo Espírito Santo para não cometer nenhum erro contra a fé, não ensinar nenhum erro contra a fé, nem perder a sua fé, inclusive. A boa parte dos teólogos, eu citei vários nas minhas conferências sobre o sede-vacantismo, que diz lá que o Papa nem a sua fé pessoal pode perder por causa dessa assistência do Espírito Santo. Sua fé pessoal, e mesmo pública. Alguns discutem se, como doutor privado, ele pode errar ou não, porque nesse documento do Vaticano I trata somente quando o Papa se pronuncia ex cátedra, mas não fala nada sobre quando doutor privado. Então, meio que o padre de cada mídia ficou meio entreaberto, porque não foi definido ali. Então, alguns dizem que sim, que ele pode errar como doutor privado, outros que não. Acho que Santo Afonso Maria de Ligório mesmo fala, que se o Papa cair em heresia, mesmo como doutor privado, ele perde ipso facto o cargo. Então, imaginem, Mas o Papa tem essa assistência de não errar, ensinando para a Igreja Universal. Ele não pode errar. É uma garantia do Espírito Santo. Padre, o senhor poderia citar algum autor que comenta sobre isso? Faço questão, eu sempre mando para os fiéis que nos acompanham, por exemplo, Monseigneur de Ségur, que é renomadíssimo, escreveu vários livros, francês. Ele escreveu um livro chamado A Revolução, explicada aos jovens. Esse livro se encontra disponível, foi publicado pela editora Castela, qualquer um pode comprar aí na internet. Então, Monseigneur de Ségur diz o seguinte nesse livro, falando sobre a Revolução. Os católicos, os verdadeiros católicos, de coração e de espírito, somente eles estão alhures do campo da revolução. Mas que eles evitem se deixar seduzir em meio ao contágio público, não se expor. Só um homem no mundo está absolutamente protegido da sedução revolucionária, modernista, progressista, liberal. Os católicos, sim, mas não são imunes de tudo. Por isso que ele diz, cuidado com os meios públicos. Só uma pessoa no mundo está imune a essas seduções. É aquele para quem teria dito o Cristo, rezo para ti, a fim de que tua fé não esmoreça. Por sua vez, confirme teus irmãos. Nosso Senhor se dirige a São Pedro com essas palavras. Então, o Papa... E isso não serve somente para São Pedro, essa assistência, mas para todos os sucessores. O Papa, o sucessor de Pedro, o chefe da Igreja, está protegido por Deus contra todos os erros e, por consequência, contra o erro revolucionário. Como Papa, como doutor católico, ele não pode ser seduzido, diz Monsenhor de Ségur, quem quiser conferir. Reverendo, isso inclusive contradiz aquilo que diz o padre Samuel quando ele fala no meio do sermão. O Espírito Santo não foi prometido ao sucessor de Pedro para que ele faça conhecer uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência, do Espírito Santo, conserve santamente e exponha fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Isso já é a condena absoluta do modernismo. Simplesmente com isto, pois não vamos mais longe, é a condena absoluta do modernismo. O Papa não é alguém que possa criar a fé, alguém que possa inventar novas verdades de fé. Não é também, como dizem os modernistas, alguém que dá testemunho da fé dos fiéis da Igreja neste momento. Não. O Papa é quem deve cuidar o depósito. São Paulo já dizia isto, sim? Mas ele é para cuidar e transmitir fielmente o depósito da revelação transmitida. Ou seja, que todo o Papa deve ser essencialmente um tradicionalista, porque é a natureza mesmo do seu cargo. Que, citando, inclusive, o Vaticano I, ele diz assim, o Espírito Santo, essa é as próprias palavras da Pastora Eternis, o Espírito Santo não foi dado aos sucessores de São Pedro para
para que alterem o depósito da fé, mas para que o conservem. Então, aí ele vai dizer, né, todo Papa é tradicionalista. E, no entanto, ele entende isso como uma espécie de norma, como se o concílio estivesse dizendo, olha, quando o Papa segue esse depósito, quando ele guarda o depósito, não fala inovações, então aí esse Papa, ele está sendo vigário de Cristo, ele está fazendo tudo direitinho, como uma norma que está dando o concílio. E, no entanto, se a gente pega o contexto da passagem e considera essas afirmações de Monsenhor de Seguir e outros, claro, o que nós vamos encontrar é que isso não é uma norma, isso é uma descrição. Ele está dizendo que o Espírito Santo que foi dado aos sucessores de São Pedro não permite que eles caiam nessas coisas. Exato. Não foi dado a eles para que eles mudassem alguma coisa ou acrescentassem alguma coisa, mas foi dado, e sendo dado, né, eles preservam esse depósito, é para isso que serve. O Espírito Santo não é um espírito de erro. Então, se o Espírito Santo foi dado para ele, ele não vai errar. E isso acontece no momento da eleição. Quando morre um Papa e a sé fica vacante, não? Reúne-se os cardeais e elege-se um outro, não é, Papa. E a partir do momento que é eleito, validamente, canonicamente, né, ele recebe ali já toda a jurisdição, né, sobretudo a Igreja Universal, o poder, né, de reger, governar, santificar, de jurisdição, e também essa assistência, essa imunidade de erro doutrinal. Padre, nós sabemos também que os bispos do mundo inteiro, se estão em comunhão com o Papa, na sua unanimidade moral, quando eles estão ensinando alguma coisa, também não moral, é. Também são infalíveis. Então, Isso. A rigor, então, se a gente for julgar por isso, então a igreja também é infalível, sempre com um Papa, se tem um verdadeiro Papa ali. E a igreja é infalível porque o Papa é infalível. Exato, então repousa nele, né? Então se os bispos estão ensinando alguma coisa por toda a igreja, como supostamente seria o caso desses bispos modernistas, a unanimidade deles, que estão em comunhão com franceses, estão ensinando que tem que plantar árvore por aí, enfim, que a missão da igreja agora é essa. Faz parte do magistério. Mãe terra, e liberdade religiosa, e ecumenismo, e tudo isso, e todos eles concordam com isso. Sim. Isso está no catecismo, isso está impregnado na liturgia. Doutrina comum. Doutrina comum deles. Está nas canonizações, é implicado, né, porque estão fazendo santos ecumênicos. Ecumenismo, liberdade religiosa, colegialidade, tudo isso. Então, isto se houvesse um verdadeiro Papa, então seria necessariamente infalível e obrigatório, porque é algo que é magistério ordinário universal. O próprio Concílio Vaticano II seria também obrigatório. O próprio Concílio Vaticano II. Inclusive, o Paulo VI, nas atas da Sé Apostólica de 1965, ele termina dizendo, né, que nós definimos, nós toda a nossa autoridade, que todos os fiéis acolham, né, e sigam. E, como diz São João Bosco também, no seu compêndio de História Eclesiástica, falando sobre os concílios ecumênicos, o concílio ecumênico é a reunião de todos ou de uma parte dos bispos da Igreja Católica, aos quais convoca e preside pessoalmente ou por delegação o mesmo Sumo Pontífice. Ele preside juntamente com todos os bispos do mundo. O Concílio Geral, que também é conhecido, decide em última instância as controvérsias religiosas e dita as leis gerais para toda a Igreja. Porém, nem as sentenças nem as leis dos concílios gerais têm força alguma antes de serem aprovadas pelo Papa. Como foi o que você citou, Paulo VI aprova, né, todas as sessões, todos os documentos do concílio. Porém, nem as sentenças nem as leis do Concílio Gerais têm essa força se o Papa não aprovar. De modo que o Concílio Geral, legitimamente congregado, representa toda a Igreja Universal. E suas sentenças, quando trazem a aprovação do Papa, sendo infalíveis, deverão ser tidas como artigos de fé. Sendo infalíveis, porque estão ali todos os bispos falando sobre fé e moral, não estão jogando golfe, indo ali para... Exatamente. Qualquer coisa assim, eles vêm para ensinar alguma coisa. O Vaticano II ele tem duas constituições dogmáticas. Na liberdade religiosa eles falam que vão ensinar que a liberdade religiosa se repousa na revelação divina, está baseada naquilo, né, dizem eles. Então, estão ensinando algo sobre fé e moral, os bispos não estão ali por esporte, por isso, prazer. o Concílio Vaticano II não é pastoral, isso tem que estar bem claro
não é? É algo obrigatório e os tradicionalistas rejeitam isso que supostamente para eles é o catolicismo. Ou pelo menos não é pastoral no sentido de não ser dogmático, porque se existe um bom pastor é para alimentar o rebanho com a doutrina verdadeira, né? O alimento não é Claro. a palavra da verdade, né? Não ser o concílio. A Pastor Eternos fala sobre isso, é Pastor Eternos, né? O Pastor Eterno está falando justamente sobre como o Papa guia os fiéis na verdade, enfim, define dogmas. O pastoral não se opõe ao dogmático. Sim. Uma coisa não é contrária à outra. Como essa redundância que ele faz também, falando sobre as 4 condições vaticanas, ela inclui mais uma, que é a quinta, de que o Papa não pode ir contra a tradição, né? Exato. Deve ensinar coisas de acordo com a tradição. Se ele ensina algo contra a tradição, não se deve seguir, não é magistério. Como se algum Papa fosse contra a tradição. E daí vem aquele negócio de São Roberto Bellarmino, né? A igreja, então, que era infalível ontem, se ela foi infalível por 900 anos, como é que ela não é infalível hoje? Então, se a igreja tinha luzes antes para definir doutrinas e para ensinar a doutrina católica, tinha competência para isso, por que ela não tem hoje? Não é? Então, se a igreja está ensinando alguma coisa hoje, e é a mesma igreja de Cristo, ela vai ensinar com segurança, com verdade. Para os tradicionalistas... Da tradição. A própria existência do Espírito Santo garante essa tradição, não depende da inteligência humana. Né? Dos homens que têm que ficar fazendo estudos históricos para ver se o que se ensina hoje é o que se ensinava antigamente. Aí é tudo muito difícil, né? Para a falsa resistência e a fraternidade de São Pio X, o Papa falhou e a Igreja falhou também, e as portas do inferno, né, de fato, triunfaram sobre a Igreja, né? As heresias. E eles falam assim, não, estão errados, nos chamam de gente de caricanos e tal, mas o que eles falam dessa questão da tradição é o que os jansenistas no Concílio de Sínodo de Pistoia diziam, que tem que fazer estudos históricos para ver se o que a gente está seguindo é tradicional ou não, ou seja, a mesma coisa que eles estão dizendo, é submeter o magistério eclesiástico, que atualmente inspirado e guiado pelo Espírito Santo, submetê-lo a um juízo particular de terceiro ali, com um estudo histórico, os sábios aqui vão fazer, para ver se é tradicional ou não, os sábios da fraternidade. O juízo, se esse documento, ou se o Vaticano II, se Amoris Laetitia está de acordo com a tradição ou não, quem vai dizer é Dom Lefebvre, né? Exato, ex Lefebvre. Se Monsenhor Lefebvre não diz que isso é da tradição, isso não é, a gente segue ou não. Sim, então, e um outro tópico, padre, que ele falou também, vamos avançar aqui esse tema, eu vou deixar umas citações aí para quem quiser mais informações. Bem, espero que fique clara a questão sobre a infalibilidade do Papa, né? Sim. Claro, ele não é o dono da igreja, como ele diz, há limites, de fato, né? E quando a questão do magistério ordinário, né, universal também, há várias formas de quando o Papa ou a Igreja é infalível, né? E, por exemplo, o Padre Samuel diz que o Papa, para te dar a entender que o Papa só é infalível quando ele proclama um dogma. Aí ele cita o exemplo da Assunção de Maria, não é? Então, os católicos só devem obedecer à Igreja quando ela ensina um dogma. Se o Papa não ensinou nenhum dogma, então a gente pode discutir, debater, pôr em xeque. Mais ou menos prováveis, né? Então, a maior parte... O povo não vai ler o Denzinger, né? Eles vão ler o catecismo vai ter cheio de opiniões. Isso. Mais ou menos, que nem tudo está num concílio ecumênico ali definido e... Que fique bem claro, o católico deve seguir em tudo o que ensina a Igreja e o Romano Pontífice, né? Mesmo, como eu falei, em questões de política, outras coisas que ele trata, o bom católico deve sempre tender ou se inclinar para o que fala o Pastor Supremo das Almas. Então, esse espírito de crítica, de revolução, de resistir, é falso. Tá? Perfeitamente. E, padre, e o que dizer sobre aquela questão de que São Pedro teria errado e São Paulo teria resistido na cara, algo assim, ele disse? Né? Como isso? Isso aconteceu de fato, quer dizer... O próprio São Tomás comenta sobre isso também, fala que não é nada disso, que qualquer um fiel deve se rebelar, não é, contra o seu superior. Isso não existe na igreja. Não é? E esse padre chega mesmo a ensinar heresias públicas no sermão, dizendo que São Pedro ensinava erros doutrinais. E por isso que São Paulo corrigiu. Não podemos receber uma fé transtornada, mudada, transformada. E então, por sinal, pois essa atitude de reconhecer e resistir é a única que está na revelação divina.
Na Sagrada Escritura, a Epístola aos Galatas, o capítulo 2, versículo 11, temos o que se chama, tradicionalmente, o incidente de Antioquia, em que São Pedro pretendia ensinar. São Pedro, por sinal, primeiro Papa, para quem tem dúvida sobre isto, talvez já se deve a cantistas no ramo. Sim. São Pedro, pois primeiro Papa, quis impor para os fiéis convertidos desde o paganismo, obrigá-los a observar as observâncias da lei judaica. E São Paulo disse não. Aliás, diz, nem sequer nós, judeus, falando de São Paulo, observamos aquilo, então por que vamos pôr sobre os ombros de pagãos as obrigações que já foram e que não dizem respeito à fé católica, ao Novo Testamento? São Pedro não ensinou nenhum erro doutrinal contra a fé, simplesmente foi comer na casa de alguém, não? E... Sim, por isso que em Antioquia, né, tinha aquela questão de que os judeus tinham chegado, enquanto os gentios estavam ali, os gentios convertidos ao cristianismo estavam ali, então ele comia com os gentios. A gente tem que lembrar que São Paulo era o apóstolo do judeu, São Pedro, perdão, era o apóstolo dos judeus de São Paulo, né? São Paulo mesmo fala aí. São Pedro é o apóstolo dos judeus e eu sou o apóstolo das gentes. E eles tinham mais ou menos essa divisão de trabalho, né? Embora nós sabemos, São Pedro foi a Roma e tudo mais, mas porque também era uma colônia que tinha muitos judeus convertidos à fé. Enfim, mas quando vieram os judeus, então São Pedro foi dar atenção a esses judeus que chegaram e comia com os judeus, né? E passou a comer somente com os judeus, de modo que dava a entender, poderia dar a entender para os gentios que ele estava seguindo as observâncias da lei antiga, como se aquilo, como se o gentio tivesse a obrigação de seguir também as práticas rituais judaicas e tal, que estava ali com os judeus. E São Paulo então repreende por isso, mas veja, São Pedro que definiu essa doutrina de que os gentios não eram obrigados a ensinar, ele não se desdisse, ele simplesmente estava tomando a decisão de ficar ali com os judeus e poderia então incorrer eventualmente no equívoco da parte dos gentios que pensassem, bom, se ele está seguindo os judeus ali, a gente também deve seguir as prescrições da lei e tal. E o importante salientar São Pedro, nessa passagem, não pecou em si. Foi uma questão de circunstância, de mal entendido que poderia haver, porque um judeu poderia seguir a lei até a destruição do templo, os comentadores dessa passagem, né, segundo capítulo da Carta aos Gálatas, pode seguir a lei sem inconvenientes, desde que não deposite naquilo a sua salvação. Exato. Tá? Simplesmente para seguir o que aprendeu dos pais, simplesmente assim. Então, São Pedro não estava pecando em si mesmo, no máximo foi um pecado venial, alguns dizem que nem chega a tanto, e, portanto, não pecou contra a fé, como diz o Padre Samuel. Isso são os comentadores Cornélio Zalápide, e dentre muitos outros. Então, os comentadores dizem que São Pedro não pecou contra a fé, no máximo foi um pecado venial, que em si mesmo não era pecaminoso, mas que, como poderia dar a entender algo, poderia escandalizar, então São Paulo corrigiu fraternalmente. Claro, Foi uma fraqueza, uma imprudência. Ele não ensinou heresias, e fora que no começo você não pode comparar as leis atuais que nós temos, né, dos teólogos, dos canonistas, sobre a perda do ofício, e aplicar isso aos tempos apostólicos. Né? E ele vem com essa falácia, porque São Paulo não depôs o Papa, não sei o quê, como assim? Exato. Com certeza. E sem falar que nenhum Papa na face da Terra é infalivelmente prudente, né? Senão jamais ia acontecer revolução. Exato. Estaríamos nesse problema que estamos atualmente. Problema. É infalível em fé e moral. Então, bem, então tem esse erro. E também, Padre, agora uma questão que eu acredito que o Senhor, mais do que ninguém, pode nos falar sobre essa questão da missa unacum, né? Isso é algo que lhe chamou particularmente a atenção, essa questão da missa unacum. E, no entanto, o Padre Samuel ele vai dizer que isso é também um sentimentalismo, uma coisa necessária, porque nós simplesmente, né, que nós estamos em comunhão com Ele, mas está rezando por Ele, algo assim, não é? Isso. Quero falar dessa famosa expressão unacum, que não é suficiente ler assim como soa, unacum, parece-me que deve ser em união com, em comunhão com. Essa tradução vem da Missa Nova. E a gente vê que muitas vezes os sedevacantistas são pessoas que vêm da Missa Nova, passam a tradição e descobrem, aqui também, o unacum está em comunhão com o nosso Papa. Não é só a Missa Nova, senhores. O que diz aqui, sim,
ou a tradução do missal é outra coisa. Então, leu a tradução oficial para ir a verificar se é o missal que faz a autoridade, acho, e que traduz muito bem a questão. Nós vos oferecemos, ou seja, os dons, etc., as dádivas, o que está sobre o altar. Em primeiro lugar, para a vossa Santa Igreja Católica, a qual vos dignai conceder a paz, proteger, conservar na unidade e governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso servo, o nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Manuel, no caso de Lisboa, e por todos os bispos ortodoxos, ou seja, aqueles que têm a fé direita, como diz a palavra, e aos quais incumbe a guarda da fé católica e apostólica. Então, como a gente vê, não é só ver o que está escrito aqui em latim, una cum sem perceber nada, não é só identificar com a missa nova o que eles dizem, sim, para aplicar a missa tradicional. Não. O que nós dizemos na missa tradicional é simplesmente que rezamos para a Igreja, pelo Papa, pelo Bispo. E rezar por uma pessoa não significa, em absoluto, que eu concorde com os pecados dele. Eu recomendo a ele que assista toda essa série de vídeos que eu fiz sobre o sedvacantismo recentemente. Leia todos os livros que eu pus na descrição, todos os vídeos do Monsenhor Semborn, do Padre Tchekada, do Padre Belmont, do Monsenhor Dolan, todos esses, do Instituto Mater Boni Concilia, uma série de referências lá de teólogos que tratam sobre esse tema da missa una cum. Ele se serve, inclusive, na hora da missa, de um missal que foi aprovado lá em Portugal, né, para dizer que ali não faz referência nenhuma de que eles estão em união com o modernismo, né, nem com Bergoglio, que eles rezam pelo Papa, rezam pela Igreja, rezam pelo Papa, né, pela conversão do Papa, né, para que o magistério volte a ser católico, ou que a pregação seja íntegra, né, da Padre, fé. é importante destacar, ele diz assim, os sedevacantistas que falam essas coisas, eles usam missais dos modernistas, é que eles vêm da missa nova, Isso, lá vem na da missa missa nova nova. se fala em comunhão com o Papa tal, não é? Então é porque são ignorantes. Não existe isso nos missais antigos. O que o senhor tem nas mãos aí, Padre? Por favor. Bem, Explica pra gente. nessas conferências que eu dei sobre a missa una cum, eu citei vários liturgistas Vários liturgistas. que já tratam sobre esse tema, inclusive um liturgista português, Ah, sim. que eu não recomendo de todo, mas com certeza ele deve ter, que é o Dom Antônio Coelho, é um beneditino. E Dom Antônio, no seu curso de liturgia, ele deixa bem claro lá, comentando, né, sobre essa parte do teídito, né, do cânon da missa, que esse costume de nomear o Papa e o Bispo é porque ele se encontra em comunhão com eles. Claro, evidentemente. Sim. E também aqui no Brasil nós temos também missais aprovados pela Igreja, aqui do Dom Beda, que era um beneditino da Bahia, que imprimiu isso daqui. E também, se você for ver no cânon da missa, Padre, ele... destaquemos, né? Pré-Vaticano II, 1954. Sim, 1954, essa edição que nós temos. Isso. Não é modernista. E aí ele diz no teígio, né, nós vos oferecemos, antes de tudo, por vossa Santa Igreja Católica, para que vos digneis por toda a terra dar-lhe a paz, protegê-la, uni-la e governá-la, em união una cum, o nosso Papa, né, fulano, ciclano, não é, que não é o Chico, né? E nosso bispo fulano de tal também, que nós não nomeamos pela vacância da sé, né, porque esses são hereges. E com todos os fiéis e todos os que professam conosco a fé católica e apostólica, etc. Né? Então, em união, una cum, né? Unido com... Então, não é para pedir a conversão dele. Não, de maneira alguma. Né? É inadmissível que o chefe da Igreja Católica não seja católico. E nem ele diz que é um magistério não católico, ele fala no vídeo. Fala que o magistério não é católico, o Papa não é católico, a Igreja não é católica. Eles voltem a pregar a fé íntegra. Só a fraternidade é católica. E depois nós que somos exclusivistas, que excluímos as pessoas, que colocamos todo mundo no inferno. Não é? Mas, bem, eu nunca disse que um Papa não é católico, que São Pio X, por exemplo, as pessoas, os bispos, os padres, na época São Pio X rezava pela conversão dele. Não é? Acho que não precisava. Né? Não se fazem mais papas como antigamente. Exato. É uma falácia tremenda, eles nem sequer se enrubescem, né? Ficam vermelhos de falar dessas mentiras para as pessoas.
Então, seguem endurecidos, parece os judeus, né? Tem um véu que cobre, não sei. assim, é uma falta de originalidade muito grande. Né? Nós sempre temos a esperança de quando abrimos um vídeo desse, de encontrar alguma coisa diferente que nos leve a refletir mais sobre a nossa posição e tudo mais. Mas na realidade a gente sempre está repetindo o que nós já falamos. Sempre. Né? E para que ele entenda, talvez, dessa vez, qual é a nossa posição. Então, porque ele diz no vídeo que os sedvacantistas dizem: esse homem ensina um erro, logo não é papa. Então, isso é mentira, né? A nossa posição totalista, sedvacantista, é que esses homens aí, Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, nenhum desses chegaram sequer a ser papas, né, legítimos. Eu acho que alguns nem padres são, nem são bispos, nada, são leigos, né, mas nunca chegaram. Eles nunca foram canonicamente eleitos, como diz a bula do Papa Paulo IV, como diz também a Constituição Vacantes Apostólicos Sedes, né, de Pio XII também. Ele lá, Paulo IV diz que um herege não pode ser papa, e se ele chegar a ser eleito é inválida. E Pio XII também faz uma série de concessões, que nunca nenhum papa fez isso, né, para vedar, né, a eleição, para que não houvesse dúvida, mas ele não pôs lá, nem pode colocar que um herege pode chegar a ser papa. Ele fala de suspensões, até excomunhões, que já foi uma coisa bem... Né? Mas, por exemplo, cismático e herético não pode ser papa, isso não consta. E é importante, padre, a gente sempre destacar que Roma é o centro da unidade católica, porque todos os fiéis católicos, todos os bispos espalhados pelo mundo inteiro, sempre tiveram como um ponto de referência de ortodoxia. Então, sempre que tiveram dúvidas, sempre recorreram à Santa Sé, né, a qual não poderia falhar em matéria de doutrina. Então, essa é uma fé universal da Igreja, isso é magistério ordinário universal, essa fé na Santa Sé, nas suas prerrogativas, de que ela não vai falhar. Agora, a partir do momento que a Santa Sé ela pode errar e pode o Edir Macedo, dizer, então, para que serve isso, afinal? Qual que é a diferença da Santa Sé de qualquer outra da Sé? Igreja Universal, né? Eu sempre digo. Então, por que o bispo de Roma, então, ele é importante? É uma questão política, é uma questão de história? O papado de honra, né? Qual que é o sentido de ele estar acima dos outros se ele né? Afinal de contas. Então é muito difícil realmente sustentar essas posições aí do Padre Samuel. Recomendo todos os vídeos que já publicamos, os escritos, né? Há um material vasto, livros que publicamos também recentemente, que estamos por publicar, e essa gente acha que consegue resolver tudo, né, lendo um artigo, não? Então é isso aí. Muito obrigado por nos ter assistido e nós vamos deixar também na descrição alguns links, algumas indicações, citações, livros, recomendo. Sim, aqui nós apenas tocamos em alguns pontos da conferência, mas acredito que de uma forma suficiente para que se possa fazer um discernimento adequado sobre, afinal, quem está com a razão. Isso. Então é isso, muito obrigado pela atenção, reverendo. Deixe-nos a vossa bênção sacerdotal. Benedictio Dei Onipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos et manet semper. Amém.